As Sagradas Escrituras mencionam que Deus abomina a idolatria. Porém, por que ele pediu ao profeta Moisés que fosse confeccionado uma serpente de bronze no deserto, para que assim o povo de Israel pudesse ser curado das mordidas de cobras venenosas quando a olhassem? Será que a serpente de bronze guardava algum poder sobrenatural? Este é mais um dos grandes mistérios bíblicos que existem, um enigma que desperta a atenção de muita gente. O que seria de fato a serpente de bronze, que, amando do próprio Deus, anulava o veneno das mortíferas cobras venenosas? Um objeto de adoração, um símbolo ou algum objeto místico dotado de poderes sobrenaturais? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra o grande enigma da serpente de bronze, que salvou inúmeros israelitas da morte. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Em decorrência do desenvolvimento acelerado da humanidade, bem como suas inovações tecnológicas, a medicina evoluiu grandemente nos últimos 100 anos. Tudo isto fazendo cumprir a profecia dita no livro do profeta Daniel, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. No entanto, Deus, como surpreende os homens em sua própria sabedoria, faz inúmeras coisas que nem ao menos podemos imaginar. E um deles está relacionado ao símbolo da medicina, que é utilizado atualmente no mundo todo. Um símbolo que hoje é atribuído à mitologia grega, uma serpente enrolada ao bastão de Esculápio, ou também chamado de Asclépio, o deus da medicina. A história conta que Esculápio era filho do deus Apolo e de Coronis, sua mãe. E conta a lenda que Coronis, ainda grávida de Esculápio, acabou cedendo seu amor a um mortal, Isques, filho de Élato. E por conta disto, cheio de raiva, Apolo a matou, arrancando de seu ventre o menino Esculápio. Este foi entregue a um centauro, com a missão de ensinar-lhe a arte da cura, usando plantas medicinais. O menino Esculápio aprendeu muito rápido, e seus conhecimentos se tornaram superiores a de seu mestre. E diz a lenda que este possuía habilidades até mesmo de ressuscitar os mortos. E durante uma visita a pacientes, em seu bastão, uma serpente a envolveu. E assim originou-se o símbolo da medicina, que hoje é utilizada no mundo todo pela Organização Mundial da Saúde, que estampa a serpente de Esculápio na bandeira. Porém, o que isto tem a ver com Deus e seus mistérios? Será que existe algo a mais no símbolo de nossa medicina? Algo mais profundo que não sabemos? As Sagradas Escrituras dizem que Deus surpreende os homens em sua própria sabedoria. E o símbolo da medicina que temos hoje, além de ser atribuído a lendas da mitologia grega, remonta uma época ainda mais distante, a história do povo de Israel. A história conta que na época do profeta Moisés, logo depois que este havia libertado a nação israelita da escravidão do Egito, uma escravidão que perdurou por mais de 400 anos, a nação agora estava livre para viver em liberdade e desbravar os horizontes que dantes jamais haviam alcançados.
Deus concedeu a libertação da nação de Israel, por conta de que a oração do povo chegou ao seu altar. E com isto, o Senhor cuidou em prover a liberdade, o alimento, a proteção da nação israelita. Porém, com todo o amparo do Senhor, o ser humano nunca esteve satisfeito. A nação que foi libertada da escravidão pode, por assim, representar também o ego humano, pois muitas vezes vemos Deus realizando tantos milagres em nossa vida, e mesmo assim acabamos por negligenciar a bondade do Criador. E com a nação de Israel não foi diferente. Estes negligenciaram tanto a providência divina, que logo o Senhor tratou de castigá-los por conta da grande rebeldia do povo. A história conta que a nação israelita, de dia, era protegida por uma nuvem que abrandava o sol, bem como o calor do deserto. E durante a noite, uma coluna de fogo alumiava o deserto, para que a nação pudesse estar assim mais confortável e protegida. E conta a história que mesmo Deus fazendo tantos milagres ao seu povo, bem como trazer os 10 mandamentos por intermédio do profeta Moisés, e também provendo a saúde das pessoas, conservando suas vestimentas, bem como o maná que caía do céu, e suas constantes vitórias nas batalhas contra seus inimigos, o povo ainda insistia em sua rebeldia. De acordo com as Escrituras Sagradas, no livro de Números capítulo 21, verso 1 em diante, aconteceu que o cananeu rei de Arade, que habitava o lado sul, por intermédio de seus espias, soube que Israel passaria por determinado caminho, e com isto pelejou contra Israel, e assim levou alguns prisioneiros. Então, a nação israelita acabou fazendo um voto ao Senhor, dizendo: se de fato Deus entregasse os cananeus em suas mãos, suas cidades seriam totalmente destruídas. Para quem não sabe, os cananeus originaram-se de Cã, filho de Noé. Cã havia debochado da nudez de seu pai, quando este ficou embriagado na arca. E com isto, este foi amaldiçoado por Noé, bem como a nação cananeia. A história conta que o pedido da nação israelita, de posse dos cananeus, foi ouvido pelo Senhor, e com isto, Deus encarregou de entregá-los a Israel, os cananeus que outrora fora amaldiçoado por Noé. E conta a história que os israelitas os destruíram totalmente, ao povo e à cidade. E com isto, aquele lugar se chamou Ormá. Então, partiu os israelitas do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Porém, no caminho, a alma do povo ficou angustiada e impaciente. E com isto muitos murmuraram e falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. A história conta que Deus irou-se grandemente contra a nação israelita, e com isto enviou serpentes venenosas, que são citadas nas Sagradas Escrituras como serpentes ardentes. Estas morderam o povo e muitos morreram. Então o povo foi até o profeta Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Conta a história que o profeta Moisés intermediou orando a Deus pelo povo, e logo Deus respondeu à oração de Moisés dizendo: faça uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste e a coloque no alto. E será que todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Como é dito nas Sagradas Escrituras, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era picado por uma serpente e olhava para a serpente de bronze que estava fixada na haste, esta então permanecia viva. A serpente, de alguma forma, anulava o veneno da morte, e com isto, o povo foi salvo por este misterioso objeto.
Esta passagem bíblica nos mostra que jamais devemos afrontar ao Criador, independente do que nos aconteça, uma vez que Ele é Deus e sabe de todas as coisas. Talvez estejamos passando por momentos difíceis, momentos desagradáveis em nossas vidas, passando pelos desertos de nossa existência, e com isto muitos podem acabar se murmurando contra Deus, algo que jamais devemos fazer. Pois, como é dito nas Sagradas Escrituras, o pecado da murmuração é sem dúvidas um dos piores pecados, pois murmurar é negar a providência divina. Deus está no comando de tudo, e a única coisa que devemos fazer ao invés de murmurar é colocar nossa confiança na providência do Senhor, através de nossa fé, crendo que Ele irá prover todos os meios necessários ao nosso socorro. Pois Deus é o consumador de todas as coisas, e nada foge ao seu conhecimento. Devemos nos humilhar diante do Deus de Israel e confiar em sua providência, pois nada é impossível ao Criador. Ele é soberano, e se isso fosse diferente, Ele não seria Deus. O Senhor quer que sejamos obedientes à sua palavra, e assim que sejamos humildes perante a sua face. O deserto que a nação de Israel permaneceu por 40 anos podia se atravessar em 40 dias. No entanto, por conta da rebeldia das pessoas que não tinham o respeito ao Criador, estes então permaneceram uma geração no deserto, para que assim esta geração morresse e surgisse outra geração apta a sair daquele lugar. Quantas vezes o Senhor quer nos abençoar, entregando-nos a terra prometida, mas por conta de nossa rebeldia, de nossas atitudes murmurantes, em meio aos desafios impostos pela vida, acabamos por perder as bênçãos do Senhor. Muitas vezes não chegamos naquele lugar que almejamos chegar, por conta de nossas atitudes diante do Senhor. A história conta que a serpente de bronze fez o seu papel diante da nação de Israel, conforme o Senhor lhe ordenara. Porém, esta não foi construída para ser um objeto de adoração, pois a adoração a qualquer objeto confeccionado por mãos humanas caracteriza-se em idolatria, visto que a verdadeira adoração deve ser direcionada somente a Deus. No entanto, o povo, como era idólatra, acabou então criando um misticismo sobre aquele objeto. E com o passar dos anos, muitos começaram então a adorar a serpente de bronze, atribuindo assim poderes sobrenaturais. E conforme é dito no livro de 2 Reis, capítulo 18, verso 4, diz que o rei Ezequias acabou com a idolatria da nação de Israel que perdurou por muitos anos, quebrando os altos, quebrando estátuas, bosques idólatras, bem como fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso à imagem da serpente e a chamavam de Neustã. Assim como aconteceu na antiguidade, as pessoas, ao invés de adorar o verdadeiro Deus, aquele que está em todos os lugares, o Deus invisível, que se faz visível em sua criação, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, muitos atribuem poderes a objetos criados por mãos humanas, objetos que nada podem fazer. Além de objetos, as pessoas atribuem poderes a homens iluminados, porém acabam se esquecendo que o verdadeiro poder vem do Criador, o poder de Deus. E com a nação de Israel não foi diferente. Atribuíram poderes à estátua da serpente e não enxergaram que o verdadeiro poder vinha de Deus. A serpente de bronze simbolizava nada mais que uma maldição, porém, ao mesmo tempo ela simbolizava a cura divina. E hoje vemos o símbolo da cura divina estampada pelo mundo todo, como o símbolo de nossa medicina. E muitos de fato não sabem que o bastão de Esculápio, na verdade, representa a serpente de bronze que o profeta Moisés confeccionou.
Deus, em sua infinita sabedoria, surpreende aos homens, que por vezes não enxergam seus feitos e sua providência. Da mesma forma como atribuíram idolatria ao símbolo, hoje atribuíram o mito ao símbolo da cura divina, que na verdade quem criou foi o próprio Deus. Porém, o símbolo da serpente de bronze no deserto possui um significado ainda mais profundo que poucas pessoas sabem. Esta, como foi dito, é na verdade um símbolo de maldição e ao mesmo tempo o símbolo da cura. E como é relatado nas Sagradas Escrituras, no livro de João, capítulo 3, verso 14, o Senhor Jesus Cristo diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No início da criação, a desobediência aos mandamentos do Criador foi tamanha que este teve que ser expulso do paraíso, o jardim do Éden. Então, a humanidade toda se viu no pecado. Éramos indignos de receber tal apreço pelo Criador, pois nosso adversário Satanás, de forma planejada, fez com que toda a criação do homem caísse, assim como ele caiu dos mais altos céus. Então, estávamos como murmuradores, arrazoadores da palavra de Deus, duvidosos quanto aos mandamentos que o Senhor nos ordenara, que do fruto proibido não comêssemos. Então, toda a humanidade caiu em pecado. Éramos malditos, e nada poderia nos absolver da maldição, que agora estava impregnada em nossa alma. Estávamos perdidos, sem rumo, sem salvação. Então, da mesma maneira que Deus não tirou as serpentes ardentes dentre o povo de Israel, Deus também não tirou o pecado diante da humanidade. Porém, da mesma forma, o Senhor proveu uma solução para que assim pudéssemos ser salvos, ser justificados diante sua presença. Então, aquele símbolo de maldição de nossos pecados deveria ser olhado, para que assim pudéssemos ter a consciência de nossa salvação. A serpente era o símbolo maldito, que ao mesmo tempo libertava o povo de Israel da morte. Então Deus, o Criador, Ele próprio desceu em carne humana, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sua criação, o Filho, e assim se fez maldito pelos nossos pecados. O único sacrifício que pode salvar o homem da escuridão, que pode nos libertar das trevas. O sacrifício perfeito, no qual é dito nas Sagradas Escrituras que aquele que nele crê será salvo, e ainda que esteja morto, viverá. Jesus sofreu pelos pecados de muitos, se fez maldição pelos nossos pecados, e ao mesmo tempo foi a cura para a libertação da humanidade. As Sagradas Escrituras dizem que Deus é misericordioso com aqueles que se arrependem de seus pecados, e logo proveu o recurso que pode salvar o mais vil dos pecadores: o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porém, uma vez que estejamos cientes deste sacrifício e rejeitá-lo, acabamos ficando como estávamos, condenados, sem salvação. Então, por que rejeitar o sacrifício que nos liberta das prisões infernais? Por que resistir à providência divina, uma vez que não somos autossuficientes diante da criação? Porém, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna, a cura de nossa alma. Aceite o Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre mais este intrigante assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!